Hey, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e talvez você tenha notado que está faltando os vídeos de sábado aqui no meu canal, aqueles que eu faço análise de livros, e eu vou deixar para falar um pouquinho mais disso e falar das novidades no vídeo do próximo sábado para não estender muito esse vídeo, mas eu achei que o tema de hoje seria super pertinente para um vídeo de sábado, porque afinal, se a gente sabe como estudar melhor, como aprender melhor, a gente pode tirar mais proveito dos livros que a gente vai ler. Mas esse vídeo ele vai ser bem generalista, ele vai servir tanto para você que quer absorver mais os livros, quanto para você que está estudando para a faculdade, para o colégio ou o que quer que seja. Vai ser um vídeo realmente bem abrangente que vai servir para todo mundo, e justamente por isso é que vai caber a você de pegar aí nesse vídeo as partes dele que vão funcionar melhor para o seu caso específico. E é claro que você pode deixar também um comentário se você quiser que eu vá mais a fundo em alguma coisa mais direcionada do que generalista. O vídeo de hoje foi uma sugestão do amigo meu Marcelo Serpa, um abraço aí para você. Esse vídeo está dividido em 7 elementos que são motivação, imersão, associação, dedução, tradução, repetição e sono, só porque você achou que tudo ia terminar com ão. E vamos lá para o primeiro. Eu poderia ser aquele cara que vai chegar para você e falar que você tem que ter disciplina e sentar a bunda na cadeira e estudar, mas a verdade é que motivação é muito importante nesse tema, porque quando a gente está engajado no assunto que a gente está estudando, a nossa mente é como se ela virasse um solo fértil para aquela informação, ao invés de um solo ruim. Então você vai conseguir aprender e memorizar, fixar as coisas e associar as coisas com muito mais facilidade. Então é por isso que eu pergunto para você, por que você está estudando o que você tem que estudar? E mesmo se você já está com alguma motivação, eu acho importante você se fazer essa pergunta e você ir se perguntando porquês até chegar de fato na motivação mais profunda. Porque às vezes a motivação é superficial, tipo, porque eu quero passar na prova. Tá, mas por que você tem que passar na prova? Então quando você vai se colocando porquês, você vai chegando naquela motivação mais fundamental. E essa motivação é que vai ser a alavanca para você ter mais empolgação naquilo que você está estudando. Ela pode ser algo baseado no prazer, ou seja, baseado em algo que você vai conquistar com esse tema que você está estudando, ou ela pode ser baseada na dor e pensando nas consequências que vai ter se você não aprender esse assunto. Eu parto do princípio que é melhor você ir pelo prazer, mas vá naquilo que funciona melhor para você. Se você não está conseguindo achar um prazer em concluir esse estudo, então vá pela dor, vá pelo aquele gatilho que funcionar para você. E visualize esse gatilho antes de você sentar para estudar. Imagine na sua cabeça, seja a dor ou o prazer, e deixe isso vívido antes de você estudar, porque isso já vai te colocar no estado emocional necessário para você se engajar com aquilo que você está fazendo. E agora que você sabe o porquê você vai estudar, a gente entra no segundo elemento, que é o elemento da imersão. A imersão é extremamente importante quando a gente está pegando um assunto novo que a gente nunca viu nada parecido na vida. Porque o entendimento de uma coisa não vem dela em si, mas da associação dela com os diferentes elementos do contexto. E para explicar isso, eu pensei uma analogia muito interessante. Basta pensar numa piada interna. Justamente um assunto que você não conhece é que nem uma piada interna. Você só consegue entender, ou seja, achar a graça da piada, se você entende as referências que estão por trás do contexto daquela piada. A mesma coisa vale para o assunto. Para você entender um tópico, você precisa entender os tópicos que estão cercando aquele tópico. Essa imagem aí, por exemplo, para mim, ela é um dos memes mais engraçados que eu já vi. E para você entender ele, você tem que ter algumas referências. Por exemplo, você tem que ter alguma noção de maquiagem para saber que esse objeto aí é um pó compacto. Você tem que entender o trocadilho entre compacto e compacto. E você tem que saber a referência de que pacto se refere a pacto com o demônio, que por sua vez já é um meme. E por último, você tem que saber a referência da Xuxa, que falavam que se você pegasse o disco de vinil dela e ouvisse ao contrário, teria mensagens satânicas, então por isso ela teria pacto com o diabo. São essas referências que fazem o entendimento dessa imagem. E o mesmo vale para qualquer assunto que você for estudar. Se você não tem nenhuma familiaridade com as coisas tangentes a esse assunto, as chances são que você vai ler ele e você não vai entender nada do que está acontecendo ali. Então qual é a recomendação? Você no seu tempo livre começar a assistir diversas coisas que estão conectadas indiretamente com a coisa do seu assunto, para que elas cresçam o seu vocabulário e cresçam as suas associações necessárias para entender esse tema. E aqui a gente chega ao terceiro elemento, que é justamente associação, e ela consiste da gente pegar algo que está meramente abstrato na nossa cabeça, o que é a maioria das coisas que a gente vai estudar, diga-se de passagem, e transformar essa coisa em algo mais palpável. Mais ou menos o que eu fiz quando eu falei de piada interna, e eu dei um exemplo para poder ficar mais claro do que é que eu estou falando. E existem várias formas da gente fazer isso. A gente pode fazer com exemplos, usando analogias,
ou a gente pode fazer associações do tema com as nossas experiências e com coisas que a gente viu em séries, em filmes, etc. Quanto mais você misturar aquilo que você está aprendendo com coisas que já estão na sua cabeça, mais fácil você vai entender aquilo. Seja através de analogia, seja através de exemplos, seja através de associação com experiências e com outros conteúdos. Uma vez que você criou a familiaridade necessária com o assunto, agora é o momento de você tentar achar quais são os princípios por trás desse assunto. Na minha época de escola, por exemplo, eu achava fascinante quando o professor de física explicava todo o caminho necessário para chegar numa fórmula. Porque quando ele explicava isso, eu não simplesmente decorava a fórmula, eu aprendia a usar, e aí se na hora da prova eu esquecesse, eu conseguia desenvolver todo o caminho e lembrar de novo a fórmula. Então essa é a diferença de você decorar uma coisa e você aprender. Se você não consegue desenvolver aquilo dos princípios, você simplesmente decorou a fórmula, no caso, ou a resposta, ou o que quer que seja, você simplesmente decorou ao invés de você entender o processo e conseguir desenvolver por si mesmo. Ou seja, a partir do momento que você tem um domínio dos princípios, você pode deduzir novas informações. Isso não é só extremamente útil na sua vida, como também numa prova, em que você pode não saber a resposta de uma questão, mas baseado nos princípios que você sabe, você deduz aquela resposta e marca que você acha mais próximo do que você deduziu. Só que tem uma armadilha aqui. Existe a possibilidade que você acha que você entendeu alguma coisa quando você realmente não entendeu. Por que isso acontece? Porque quando a gente tem familiaridade com a coisa, a gente faz as associações, faz tudo isso aí que eu falei, a gente começa a ter um entendimento intuitivo da coisa. Ou seja, quando a gente vê uma questão de múltipla escolha, por exemplo, a gente consegue até sentir qual é a resposta certa e qual é a errada. Mas existe uma diferença entre você ter um entendimento intuitivo e você saber elaborar sobre aquele assunto. Especialmente se você for responder uma questão aberta, por exemplo, ou se você for explicar isso para outra pessoa. É necessário que você seja capaz de elaborar o assunto para você saber se você realmente entendeu aquele assunto. Ou seja, você vai fazer uma tradução do seu entendimento intuitivo para o seu entendimento analítico da coisa. E tem duas formas de você fazer isso. A primeira é, obviamente, você tentar explicar o assunto para alguém, e aí você vai ser forçado a elaborar o seu entendimento sobre aquilo. Inclusive, uma coisa que eu fazia muito na época de colégio, é o meu método preferido de estudar, eu ensinar alguém, porque isso me força a ter clareza sobre o que é que eu quero aprender. E eu meio que estou fazendo isso aqui com os vídeos do meu canal também, mas a outra coisa que você pode fazer é você tentar explicar o assunto da forma mais simples que você conseguir. Imagine que você vai explicar para uma criança de 10 anos e você tem que simplificar aquele assunto o máximo possível. Quando você fizer isso, você vai ter a clareza de qual é a essência desse assunto, e a partir dessa essência você pode voltar à complexidade, mas agora você vai entender ela com muito mais precisão do que antes, em que você estava preso num bloco de complexidade, de prolixidade, mas que não dizia exatamente o que você precisava entender. Então você simplifica primeiro, depois você recomplica, adiciona a complexidade de volta, mas agora quando você adicionar a complexidade, você vai ter muito mais clareza naquilo que você precisa entender. E uma vez que você fez tudo isso, se o assunto ainda não entrou na sua cabeça, você ainda pode aplicar repetição, repetição, repetição e fazer o negócio entrar por osmose na sua cabeça. É claro que não é simplesmente só repetir. Primeiro que existe uma diferença entre estudo passivo e estudo ativo. Estudo passivo é simplesmente você consumir informação, seja lendo, assistindo ou o que quer que seja. E o estudo ativo é quando você está fazendo alguma coisa, por exemplo, escrevendo um resumo, fazendo uma síntese, ou seja, você escrever aquilo que você quer memorizar ou aprender é muito mais eficiente do que simplesmente ler ou assistir ou ouvir. Mas se for o caso de algo não estar entrando de jeito nenhum na sua cabeça, pode ser que você, sei lá, grave um áudio daquilo e fique ouvindo o dia inteiro. Você tem algumas possibilidades aí para usar a repetição de formas criativas. E uma coisa que eu recomendo, caso você ainda não faça, é você separar o estudo em blocos de estudo e repouso, porque a nossa mente ela não consegue exercer concentração profunda por um tempo muito grande. Então é importante que ela tenha uma pausa para o seu cérebro voltar ao lugar e você conseguir aproveitar esse tempo que você está usando para estudar. Você pode fazer no estilo estudar 60 minutos e descansar 10. Se você tiver dificuldade em manter a concentração, você pode fazer 25 minutos e descansar 5. E se você consegue prolongar sua concentração por mais tempo, seja porque você gosta do assunto ou porque você tem essa habilidade de concentração, você pode fazer 90 minutos e 15 de descanso. E é importante que esse descanso você evite estímulos, não pegue no celular, não fique lendo coisas. Folgue sua mente, vá no banheiro, beba água. É importante você levantar, você andar para circular o corpo.
e isso vai fazer com que sua mente se recupere e você consiga focar de novo naquilo que você está estudando. E por falar em repouso, você não pode subestimar a importância do sono, porque é durante o sono em que a sua memória de curto prazo é transformada em memória de longo prazo. Então, se você está trocando horas de sono por horas de estudo, você está perdendo os dois, porque essas horas são fundamentais. Claro que não adianta dormir muito, você tem que dormir a quantidade que te deixa descansado, mas é importante que você não ignore isso, porque principalmente se for algo que você tem que lembrar no longo prazo, o que é a maioria das coisas úteis de se aprender. Então, é importante dormir direito. E outra coisa que você pode fazer em termos de repouso é você tirar um cochilo depois de estudar muito. Um cochilo de 20 minutos, não precisa ser um cochilo longo. Não é para ser um cochilo longo, na verdade, senão você vai tomar muito tempo para pouco proveito, digamos assim. Então 20 minutos é o suficiente. E se você tiver essa habilidade de cochilar, obviamente. Eu não tenho certeza se esse cochilo ajuda na memorização, mas com certeza ajuda em descansar sua mente para você poder fazer mais coisas com o resto do seu dia. E a última coisa que eu queria trazer com esse vídeo é que existem várias técnicas que você pode usar a seu favor, dependendo de qual é a sua necessidade. Eu decidi por não trazer essas técnicas nesse vídeo, primeiro porque o vídeo já está ficando muito longo, mas também porque eu nunca pratiquei essas técnicas para estudar para alguma coisa. Eu já li sobre elas e uma delas, que no caso é o Palácio de Memória, eu já usei para brincar de memorização, mas eu nunca usei para estudar, então não posso falar muito a respeito. Mas existem algumas técnicas interessantes, como por exemplo, memorização espaçada, que é você aplicar repetição em certos períodos de tempo, que é onde ocorre a curva de esquecimento, ou seja, onde a sua mente está preparada para esquecer, e se você estudar nesse exato momento, você vai ter um pico de lembrança, digamos assim, e aí isso vai fazendo com que a coisa vai ficando cada vez na sua memória de longo prazo, e vai chegar um momento que você não vai esquecer mais. Se eu não me engano, a sequência era estudar no dia seguinte, depois estudar 3 dias depois estudar 7 dias depois 15 dias, depois 30 dias, depois 90 dias. Se eu não me engano é por aí, e depois você pode estudar também um ano depois, eu acho, para ter certeza, assim. É alguma coisa assim de memorização espaçada. Tem a técnica do Feynman, tem a técnica do flashcards e tem o Palácio de Memória que eu acabei de mencionar. Enfim, eu não vou falar dessas coisas porque eu não pratiquei elas no contexto de estudo, mas fica aí para você saber que existem técnicas e, dependendo da sua necessidade, você pode jogar no Google aí como fazer tal coisa e achar uma técnica específica para você. E por esse vídeo era isso, eu espero que você tenha gostado. Esse vídeo deu muito trabalho de fazer, eu tive que fazer muitos takes, muitos cortes, porque tá muito barulho aqui onde eu moro, tá tendo obra em 2 vizinhos, tem barulho de cachorro, tem barulho na rua. Talvez que você criou a familiaridade... Tá um inferno, na verdade, mas o importante é que o vídeo saiu e nos vemos no próximo. Valeu e até mais!